Fala pessoal, bom? Olha só, tô aqui no stand da Cooper Citrus com o Ivan. Ivan. Prazer, Ivan. Prazer. Nós estávamos discutindo aqui, gente. O Ivan estava ensinando as coisas, eu falei, não, ele vai ensinar pro pessoal muita coisa aqui bacana, tá? Vou começar pedindo para ele mostrar os 3 modelos que estão aqui, tá? Sobre gotejadores. Vamos lá, pega um de cada aqui, ó. Esse. Então vamos lá. Vamos começar pelo básico, tá? É o parede fina, é o drip net, tá? O drip net não, streamline, Streamline. usado para horticultura, tá? Então tomate, hortas, cebola em geral, a gente utiliza esse. Pessoal, é uma parede bem corrugada, você tá vendo aqui, ó, né? Você falou teste de resistência, ele é mais resistente que os concorrentes. Ele foi 50 vezes mais resistente que os concorrentes, tá? É o parede fina mais resistente do mercado de gotejo. Do mercado. Isso. Então, ideal para aquela cultura que você vai usar 1, 2, 3, 4 safras. Exatamente. E a gente vai descartar. Por quê, ó? A parede é fina, tá? É focado em hortifruti. Beleza? Isso aí. Tá. Mas se eu quero um produto para aumentar a durabilidade maior? Isso aí. Aí a gente parte para os gotejadores de parede média. Ok. Tá? Aqui a gente tem esse parede média, o Ares, tá? Ele é um gotejador não compensado. Ok. Tá? Então ele não vai regular a sua vazão se tiver uma metragem muito longa. Ou um desnível elevado. Desnível elevado, isso. Tá. Ele é utilizado mais em culturas de café, onde tem uma terra mais plano, tá? E culturas onde não tem muita metragem de linha de plantio, tá bom? E aí a gente parte por... Desse aqui, ele é bem mais grosso que os demais, né? Isso. Ele tem um diâmetro de quanto? Esse aqui é 22 milímetros, tá? Então, o 22 150 quer dizer 22 de milímetros. Isso, e a parede de 15 mil micras. De 15 mil micras. Isso, ok. Tá? E aí a gente vai ter o drip net, tá? Esse aqui é 16 milímetros. Você pode ver que ele é bem mais fino. Pessoal, é bem mais firme, tá vendo? Tá vendo? Resistência maior. Isso. Tá? E ele é 25 mil micras, tá? Então tem essa resistência um pouquinho maior. Utilizado em culturas de café, citros, tá? E aí também vai ter ele o 1650, que é utilizado em grãos, tá? E aqui é cana de açúcar. Esse aqui eu consigo fazer ele enterrado? Consegue. Posso utilizar? Ele tem a tecnologia AS, tá? Anti-sifão. Então, ele tem uma membrana no gotejador que a hora que você pressuriza a linha, ela abre para poder gotejar. Assim que você fechou, ela fecha essa membrana e não deixa a sujeira entrar. Tá? Não cria aquele vácuo. Então, para você enterrar, você pode enterrar tranquilamente. Então, pessoal, só recapitulando, ó, para enterrar, nós estamos falando aqui do drip net, ok? Isso aí. O AS 16250. A parede já é de 25 micras, né? Esse aí é 25 mil micras. 25 mil micras, bem mais grosso. E aí a gente não vai ter a amostra aqui, mas a partir daí, de 25 mil micras, a gente vai ter o 09. O que é o 09? O 09 é de 35 mil micras para cima. Ele é mais grosso, tá? E aí por que tem essa diferença? Às vezes o pessoal utiliza em áreas que tem muita lebre, tá? Que fica mais difícil dela morder, tá? Ela é mais resistente também, e aí ela pode durar aí de 15 a 20 anos. Se você fizer uma manutenção preventiva, eu deixo bem claro isso, pessoal, gotejador nada mais é que uma máquina no seu campo, tá? Então você precisa fazer a manutenção preventiva dele. Se você fizer todas as limpezas, tá? Ele pode durar 20 anos. Tem o Uniram, né, que é o outro modelo, que ele é um gotejador um pouco maior. Tem Uniram em campo de 23 anos já. Caramba. Tá? Então, assim, é muito durável, muito durável, muito durável. Agora, e para aquelas culturas, pessoal que precisa fazer microaspersão, certo? Tá? O que a gente tem aqui de linha? Aí a gente vai ter o gironete. Gironete. Isso. Então, como que ele funciona? Ele vai abrir isso aqui? Isso. A hora que você pressuriza a linha, ele sobe, tá? E começa a girar a água. Então ele consegue irrigar dentro de um raio, tá? Dentro de onde está a planta. Muito utilizado em citros também. Tá? Mais utilizado em citros. E ele não é autocompensado. Então ele é a mesma coisa que o Streamline e o Ares. Se você tiver muitos micros aspersores dentro de uma linha só, você vai ter uma falta de vazão dos gotejadores mais à frente. Então é sempre bom ter um pouquinho mais curto. Por que ele tem
Esse ganchinho. Isso, ele também pode ser pendurado, às vezes em cultura de viveiro. Ok. Tá? E por que ele desce e sobe? Isso aqui é anti-inseto. Então aquelas aranhinhas, formiguinhas, às vezes entra e começa a entupindo. Isso. Então a hora que ele desliga, ele fecha, não tem como o inseto entrar, tá? Vazão de 20 e 110. É isso. Ok. Por aí, tá? Ok. E aí a gente vai ter esse aqui que é o Super Net, mesmo função, tá? Anti-inseto também, ó, ele sobe e desce. Só que ao contrário daquele, ele é autocompensado, tá? Então você vai ter aqui dentro uma membrana para regular a vazão. Tá? Ok. Então ele sempre vai ter, esse é um microaspersor de 25 litros por hora. Ele vai ter 25 litros por hora em toda a linha. Em todo o microaspersor. Garante uniformidade, né? Eu consigo colocar esse microaspersor de cabeça para baixo, como se fosse um pulverizador, ou não é recomendado? Consegue, mas não vai ser o Supernet. Ele vai ser um outro gotejador, que aí ele tem uma molinha, por quê? Se ele ficar para baixo, ele vai ficar aberto. E aí ele tem uma molinha que ele volta. Então ele só vai para baixo a hora que você pressuriza. Certo. E aí a hora que você desliga, ele volta também a molinha. Entendeu? Perfeito. Mesmo esquema. Aí também utilizado em viveiros. É mais em viveiros mesmo. Esse modelo aqui, Ivan? Esse aqui é um microaspersor, tá? Utilizado também em viveiros, tá? Em viveiros você fala assim, viveiros de muda, viveiros de muda, isso. De hortaliças, de tudo. Isso. Ele tem uma válvula, tá? Certo. Antigotas. Essa aqui, válvula antigotas. Isso. Então o que acontece? Você tá irrigando lá, tá com ele ligado. Funcionamento normal, tem o peso, tá? Esse peso aqui que... Igual nos pivôs, né? Tem um peso lá. Isso. Que serve para ele não ficar balançando, tá? Então ele fica paradinho, só roda aqui mesmo, a hélice dele. Então vem cá, pessoal. Ó, isso aqui é legal, hein? Ó, ele gira essa hélice aqui, ó. Como é que chama esse modelo? Esse aí é o... Deixa eu pegar aqui certinho para você. Pessoal, interessante, ó. Então ele vai girar, ó. Você vê a canalização de água aqui, a água vai bater, ó. E ele vai girar. Provavelmente tem um alcance bem longo. Com a válvula antigotas, ele só trabalha com a pressão adequada, tá? E ele tem esse pêndulo, porque o ideal dele é fazer o quê? Ó, de cabeça para baixo, e aqui você faz a linha. Então, no caso do viveiro, ele vai ficar alto, irrigando de cima para baixo, tá? Muito importante para evitar o desperdício de água. Essas gotas que vão caindo aqui, elas são muito danosas às plantas que estão exatamente embaixo, porque gota após gota, você vai matar aquelas plantas que estão ali, tá? E o sistema antigota, ele favorece muito bem. Olha aqui o nome dele, ó. Esse é o Spinnet, ó. Ó, microaspersor Spinnet, muito bacana, né? Tá vendo que ele é usado em viveiros, ó, de mudas, hortaliças, tá? Então ele tem a versão trajetória baixa, plana e alta, que muda o ângulo de alcance dele, tá? Uma coisa importante, a gente tem que anotar isso aqui, ó. Filtragem recomendada, ó. 120 mesh, ou seja, 120 furos por polegada ao quadrado. Se você tiver, como disse o Ivan, tá? Se eu tiver manutenção preventiva, eu não vou consertar problema, né? Isso acontece porque tem que ter um bom dimensionamento e uma recomendação de produto. Muito bacana esse aqui, ó, tá? Bom, isso aqui com novidade, tá? Mas quando eu coloco esse sistema, a linha costuma ficar suja. Então, final de linha, o que vocês têm de solução para isso? Final de linha sempre a gente recomenda, né? A abertura do final de linha, registros, né? No final de linha, para poder tirar toda aquela sujeira que tem na rede. E tem alguma válvula, algum equipamento que já facilita um pouquinho isso? Na cultura protegida ainda não, mas em gotejadores, tá? A gente tem dois tipos. Aqui, ó, tem um aqui. Então, esse aqui é para gotejador enterrado, muito utilizado em cana-de-açúcar, tá? Então, vai ficar aqui no final. Isso. E a hora que você liga, tá pressurizando a rede, ele abre, para ele tirar toda a sujeira. Certo. Pressurizou, ele fecha, tá? Vamos abrir aqui para ver como é que é, pessoal. Ó. Aqui ele tem um diafragma, tá? Então, esse diafragma que faz o controle da abertura, tá? E fechamento da válvula. Então, ó, abriu, a pressão vem, tampa. E aí ele isola. Ok, bacana. Beleza? Tá. Aí a hora que você desligar, também ele vai lá e fecha. Então esse aqui eu vou dizer que é automático. Automático. Pressão, não pressão, ele... Exato, automático. Perfeito. Esse aqui
É um lançamento da Netafim, tá? Okay. A Netafim tá trazendo. Ele é manual, tá? Então ele é uma válvula manual. Utilizado para culturas de uva, tá? Ah, ok. Como a cultura de uva, você utiliza o gotejador pendurado, né? Tá. Já colocado no mourão junto com a uva. Então aqui você consegue pendurar, ó. Você coloca lá. E aí você vai fazer a limpeza, você abre ele aqui. Abriu, ele vai tirar toda a água do gotejador. Aham. Limpei lá, saiu toda a sujeira, eu fecho ele, acabou. Entendi. Tá? Ah, mas por que coloca esse manual e não coloca o automático? Não é mais fácil? Cultura de uva, você não tem uma área muito extensa. Certo. Você consegue fazer essa manutenção. Então uma pessoa ali tem uma área de 5 hectares, ele consegue correr todas as linhas ali e fazer essa limpeza. E também aqui fica o suporte, né? Você consegue puxar o fio e esticar ele, né? Isso aí. Interessante, tá? Ó, pessoal, puxa aqui. Na hora que vai fazer a limpeza, ó, você vai abrir, ele vai vazar a água, finalizou, você fecha e o equipamento fica... É uma válvula de final de linha, ó, interessante aí pro seu sistema, tá bom? Mas se eu quiser um aspersor, um micro para pulverizar, fazer uma pulverização. Pulverização a gente não tem, tá? Ok. Pulverização aí seria mais, vamos falar assim, o pivô você consegue fazer isso. Você tá falando de pulverização de produtos? Não, eu queria fazer o seguinte, nebulização. Beleza. O termo certo. Aí a gente já tem o Coolnet, tá? Esse Como é que é o nome? Coolnet. Coolnet, ok. Ele serve como fazer para viveiros de aviários, né? De aves. Climatização, suínos, tá? Deixa eu ver ele aqui. vai criar uma névoa, tá? Ó, pessoal, olha o diâmetro, ó. Extremamente fino. Isso aí. E qual a pressão de trabalho, em média, De assim? 3 a 5. Então eu coloco de 3 a 5 quilos pressão. Vai pulverizar. Não é irrigação isso aqui, tá, gente? Não é focando em clima, melhorar a umidade do local. Isso. Então pode ser aviário. Equinocultura também. Hoje veio um produtor de uva, tá? Certo. De petrolina. E aí ele falou assim, às vezes a gente vê lá que vai chover muito no outro dia, então a gente colhe as uvas e coloca no barracão. Porém, esse barracão não está com uma umidade boa, ele está com a umidade baixa. E a uva está com umidade alta. E aí ela começa a perder. Então esse aparelho, ele serve para fazer isso, para manter a umidade dentro. Tá vendo, gente? Ó, e aí ele tem tanto bacana. de quatro saídas como uma saída também. Ah, como uma saída. E o mesmo sistema, tá, pessoal? O antigotas. Tá? Para evitar... Ah, então ele vem dessa forma aqui, ó. Aí, ó. Aqui é a válvula antigotas. Isso aí. Aqui é o sistema, que eu já esqueci o nome. Esse é o sistema, vamos falar assim, é o aspersor, né? Mas o aspersor. Isso, é o Coolnet, né? Coolnet. Eu posso conectar. Isso. E aí o pezinho. E o pezinho. Pra ele não mexer. Pra dar estrutura quando eu coloco ele de cabeça pra baixo. E aí ele fica desse jeito. Bacana, né, pessoal? Pessoal, se você gostou desse conteúdo, ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E ó, corre lá no Instagram, Dr. Enoque, me siga lá, tem mais conteúdo bacana chegando. Forte abraço, pessoal. Até mais.